Eu acho que tem histórias que no papel é tudo muito interessante, é tudo muito fácil de você cativar a atenção, de você falar, pô, contar os fatos, contar a história e você trazer interesse pra isso. Não significa que necessariamente vá funcionar em um filme, ainda mais um filme de um pouco mais de 2 horas, que é exatamente a sensação que eu tenho com O Ônibus Perdido, né, dirigido pelo Paul Greengrass, que é um diretor que, assim, ele é um diretor que ele trabalha muito com filmes de ação, ele tem uma pegada que eu acho bem interessante, ele fez ali os filmes da trilogia Bourne, né, e tem ali o Capitão Phillips com o Tom Hanks, e ele faz essa história desse filme, que é uma história real sobre um motorista de ônibus de escola, sabe, motorista de ônibus, aqueles amarelos que a gente vê em filmes de colégio, que acabou, é um homem comum que acabou num dia onde teve um baita do incêndio florestal, um dos maiores incêndios identificados ali nos Estados Unidos, e ele precisou pegar esse ônibus e aí, meio que num ato de coragem, ele juntar ali crianças e uma professora que estavam meio que ilhados ali na escola e falar, não, vou ajudar essas pessoas. O problema é que, como eu falei, é muito fácil cativar a atenção quando a gente sabe dessa história, né? Quando eu falo isso, eu sinto que você pode se interessar em saber mais. Inclusive, essa história foi, né, virou um livro que foi a base pro roteiro, que foi a base pro filme. O problema é que quando a gente vai assistir o filme, quando a gente tem um filme desse, quando a gente tem uma história dessa, e aí a gente vai assistir, não é, é chato. É chato. Parece que não rendia um filme, sabe? A sensação que eu tenho ali com o Ônibus Perdido é que é um filme que ele vai se repetindo, ele vai trabalhando ali meio que a mesma coisa o tempo inteiro. Eu entendo que talvez isso seja até pensado como uma ideia de vamos passar pro espectador quão desesperadora é essa situação, porque para todo lado que a gente vai tem fogo, para todo lado que a gente vai tem ambulância, tem carro de polícia, tem helicóptero, tem desespero e a gente tá cercado pelo fogo. E cria-se uma claustrofobia que eu acho que ela é muito bem colocada ali pelo Paul Greengrass. Mas ao mesmo tempo, pô, mais de 2 horas nisso, sabe? É um filme que eu sinto que qualquer filme catástrofe dos anos 90 conseguiu manejar melhor a sensação de desespero, a sensação de desastre acontecendo. E não precisavam nem ser histórias reais, eles simplesmente conseguiam dramatizar algo interessante dentro de um cenário catastrófico. Aqui a gente tem um protagonista que ele é interpretado pelo Matthew McConaughey, que ele é um personagem que é basicamente, como eu falei, o homem comum, né? Acho que toda a graça desse filme, que é algo que o Paul Greengrass ele traz em alguns filmes dele, que é o lance de você trazer para o centro da ação o homem comum, né? Aí, no caso, baseado numa história real, claro, mas acho que talvez isso que despertou um pouco do interesse dele, que é mostrar como esse cara é um cara ferrado da vida. Tipo, ele é um pai que não se dá bem com o filho, ele é um ex-marido que se deu, tipo, super mal no casamento, não consegue dialogar com a esposa. Ele é um cara que não consegue ter um dia de trabalho e conseguir sair bem do trabalho, ele tá sempre ali, infeliz, ele tá sempre lidando com as contas que ele tá tentando pagar e nunca tá tudo em dia. Então a vida do cara é um desastre, o cara não consegue manter nenhuma área da vida dele sustentável, digamos assim. Mas diante de uma tragédia, mas diante de um cenário extremo, ele se revela como uma pessoa muito boa, né? Tipo assim, uma pessoa que assim, pô, a vida do cara tá completamente na merda, mas ele vai tentar ajudar e ele vai ter um ato de heroísmo que vai ser um ato inspirador, que vai ser um ato muito bonito. E aí a gente tem uma força pro Ônibus Perdido enquanto narrativa, né? Porque a gente tem basicamente uma jornada do herói ali, de uma pessoa que é um cara comum, ele não é um policial, ele não é um bombeiro, ele não é uma pessoa treinada, ele não é uma pessoa com superpoderes, ele é só um cara comum que não consegue nem mesmo trabalhar o mais básico, as áreas mais básicas da vida dele, mas ele, nesse dia, durante o cenário extremo, ele mostra o seu verdadeiro valor. É algo bonito, é algo funcional e é algo até interessante para uma história dessa, mas que novamente eu sinto que fica um pouco jogado, fica um pouco perdido, não consegue sustentar todo o peso dessa história. E é difícil também sustentar o peso de fazer vídeos para as pessoas que não estão curtindo e não estão se inscrevendo no canal. Eu tô falando com você que caiu de paraquedas, que ainda não se inscreveu. Eu vejo que muita gente que está assistindo os meus vídeos não está inscrito ainda. Aproveita para se inscrever, isso vai fortalecer bastante meu trabalho. Deixa um like também nesse vídeo que isso vai me ajudar pra caramba. Você vai estar mandando mensagem pro YouTube que o vídeo é bom. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no canal, desde filmes lançados pro cinema até os filmes lançados nos streamings, sempre fazendo listas, análises, especial de Oscar.
O Ônibus Perdido é um dos filmes indicados ao Oscar de efeitos visuais. E eu já te convido para deixar um comentário sobre o filme aqui no canal. Você acha que foi uma indicação boa? Você gostou desse filme? Se você não assistiu, qual que é a sua expectativa para ele? Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários. E se você também quiser trocar mais uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de O Ônibus Perdido, filme dirigido pelo Paul Greengrass, um diretor que eu acho que ele é um diretor interessante, quero ver mais coisas dele, né? Ele fez filmes como Voo Night de 93, que eu ouço falar há muito tempo, né? Um filme que saiu ali em 2006, 2005, 2006, e que é um filme que eu lembro de ler sobre ele numa revista, no jornal, assim, só que eu não assisti. Mas eu vi alguns dos Bournes, eu vi um filme que ele fez com o Tom Hanks também, que é meio faroeste, Capitão Phillips também. Então, assim, são filmes bem interessantes. Eu acho que é um diretor que tem uma mão muito legal, mas que não necessariamente cai tão bem aqui em Um Ônibus Perdido. Eu sinto que ele tem uma mão que ele consegue puxar tudo muito para um realismo. Isso cai muito ali na trilogia Bourne dele, que ficou até, né, meio que direcionou o cinema de ação na época, que eram filmes com uma pegada meio realista, câmera na mão, mais correria, então não era tanta aquela ação performática, era uma coisa assim mais sem filtro. E eu acho que ele traz isso para esses filmes também, onde ele traz uma história real, quase para um lado de documentário, sabe? Os filmes ele flertam com uma linguagem de documentário, e eu sinto que o Ônibus Perdido não escapa disso. O problema é que eu sinto que ele fica num meio termo muito incômodo. Ele é dramatizado demais para soar realista demais, né, meio documentário, mas ao mesmo tempo a linguagem é documental demais para que a gente consiga se emocionar com o filme, com um arco dramático, um arco narrativo ali, porque ele nunca consegue realmente se montar. Eu sinto que a repetição dele custa muito. Me pegava assistindo, tipo, ai, cara, que filme que não acaba, e o filme é longo, e parece muito longo, o ritmo não é bom, por causa disso, sabe? Eu entendo a ideia de você criar um cenário catastrófico de... Bom, basicamente eles estão sempre ali em risco, sempre ali no meio do fogo, sempre ali enfrentando o incêndio e tentando escapar do incêndio, mas eu sinto que logo em seguida, né, tirando a parte do começo, antes do incêndio realmente se tornar o grande problema do filme, quando a gente tá conhecendo o personagem, ele acaba sendo um filme mais interessante. Eu acho que eu tava mais interessado em conhecer um pouco mais da vida daquele personagem, um pouco mais daquele homem comum, do que necessariamente ver os seus atos heróicos, que por mais que sejam interessantes, por mais que seja uma história bonita, inspiradora, etc., sei lá, não engata tanto quanto o filme, sabe? Eu acho que a própria indicação pro Oscar de efeitos visuais vem do trabalho exagerado de efeitos visuais, sabe? Eu sinto assim, em vários momentos, porque os efeitos são bons, mas traz uma certa plasticidade pro filme em vários momentos, sabe? Traz uma certa artificialidade em alguns pontos. E o curioso é que a própria trilogia Bourne, que não é um filme, né, não é uma história real, mas ela consegue te cativar justamente por botar os pés no chão, né? Trazer uma ação pés no chão e jogar aquilo como se você tá no meio da ação, e funciona bem. Pro Ônibus Perdido, você fica meio ali, tipo, jogado no meio da coisa, você não consegue... Eu sinto que eu não consigo me apegar emocionalmente em nenhum aspecto, e tampouco com os personagens. A personagem da América Ferreira, que ela é uma boa personagem, mas assim, novamente, que é muito interessante porque ela é uma professora muito heróica, que tem aquele carinho pelas crianças, ela cuida das crianças, mais do que necessariamente por ela ser uma personagem interessante, sabe? É mais pelos atos dela do que pelo interesse que eu tenho com a pessoa que me é apresentada pelo filme. Então eu não sei, mesmo me apegando com o fato de ser uma história real, eu sinto que não é um filme que ele consegue estabelecer o peso da situação. Eu acho que é uma coisa que ele acaba sendo meio confuso para estabelecer, e tenta em vários momentos deixar claro como aquilo é uma situação muito fora do controle, como é uma situação que pegou todo mundo de surpresa, inclusive os profissionais, ali, os bombeiros e tal. Mas ao mesmo tempo, eu entendo a dramaticidade, eu entendo ali por que é uma situação pesada, por que é uma situação densa, mas não consigo realmente me engatar. No final das contas eu tava simplesmente achando chato, no final das contas eu só queria que aquele filme acabasse, não tava mais aguentando assistir. Eu sinto que o Paul Greengrass, ele pesa muito a mão em vários aspectos, e isso acaba cobrando o seu preço. Eu acho que ele peca inclusive na montagem, justamente, né? Acho que essa sensação de repetição acaba vindo muito até pela montagem. A montagem não consegue estabelecer uma linha
de que a gente tá sentindo a progressão das coisas, sabe? A trilha sonora também, uma trilha sonora meio, ai, vamos fazer um bagulho grandioso de... Cara, realmente parece, sei lá, que eu tô assistindo O Dia Depois de Amanhã, sabe? Um filme um twister, sabe? Só pra ter aquela coisa épica que nem sempre combina, às vezes a obra ela tá indo pra um lado mais... querendo ser uma coisa mais contemplativa, querendo ser um pouco mais profunda, né, de falar sobre, ai, porque os incêndios são causados e não deveria, e o erro humano, o fator humano que caça, que destrói as coisas, sabe? Mas aí não, a trilha tá trilha de Velozes e Furiosos, e a montagem tá ali, tipo, pô, aqui tem um incêndio, e aqui também, e aqui também. E aí, assim, a sensação que eu tava vendo é que eu tava vendo a mesma cena em looping. Em vários momentos eu tava vendo o mesmo momento, da mesma coisa do filme em looping. Ah, aqui e ali tem um diálogo, aqui e ali tem uma situação. Mas no geral, parecia que, pô, o filme tem mais de 2 horas, sabe? Pô, podia ser um filme, sei lá, de 1 hora e meia, e talvez ele fosse mais direto ao ponto. Eu teria sentido menos esse tempo, ou talvez se ele fosse um filme que fosse realmente mais para um lado documental logo, que ele tentasse abrir mão desse. Vamos tentar transformar isso aqui num espetáculo. Sabe, no final das contas é um filme que, pô, ele tem uma baita história, ele tem personagens muito heróicos, ele tem uma catástrofe muito colossal, e ele é um filme chato. Ele tem tudo na mão para ser um filmaço, mas ele não consegue ser, infelizmente, engessado demais, e que do começo ao fim eu fiquei pensando, nossa senhora, que filme chato. Então, para O Ônibus Perdido, nota 4. Cara, assim, longe de comparar um filme que é uma história real, que tem todo um peso ali de ter um drama real com um espetáculo cinematográfico, sabe? Mas já que ele quer ir pra esse lado, assim, já que ele quer transformar, que ele tenta fazer isso virar um filme mais um filme catástrofe, que não dá certo, pô, eu prefiro ir logo ver um filme como Twister, sabe? Se for pra ficar numa coisa que fora disso, mas é bem espetáculo visual, no próprio Oscar de 2026 a gente tem indicado Fórmula 1, que pra mim ele é um espetáculo audiovisual de outras formas. Infelizmente, o Ônibus Perdido não deu certo pra mim, e é isso. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.